Shalom, bom dia meus queridos. Então, esse vídeo aqui é um vídeo especial. Eu vou estar gravando mais vídeos aí agora durante a semana. Provavelmente eu vou tentar fazer 2 gravações por dia, tá? De vídeos, porque nós temos bastante assuntos aí para tratar, ok? Então hoje nós vamos falar da Páscoa. Então deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí com quem você acha que precisa dessa informação, amém? Hoje, meus queridos, nós vivemos dias semelhantes aos dias da primeira Páscoa, onde o anjo da morte passou por toda aquela terra, né, e ceifou vidas. Então, hoje, no mundo inteiro, existe um anjo da morte passando e ceifando vidas. E isso é um dos motivos, né? O principal, é claro, é a morte e a ressurreição do nosso Senhor, as 3 festas a se comemorar. Mas lembrando que nós vivemos dias semelhantes àquele dia da Pêssach. Ok? Então, não fique de fora dessa festa tão importante por conta de detalhes. Participe. É verdade. Então, não é só uma questão de informação. Bom, primeiro quero falar sobre as questões das datas, né, da comemoração dessa festa tão importante para o cristianismo, que é a Páscoa, ou no hebraico a Pêssach, ok? Ou no inglês é Passover. Esse é o nome em inglês, ok? Também tem uma outra Páscoa comemorada no inglês, que é a Easter, né? Que é aquela questão dos ovinhos lá. Que isso aí é um paganismo, tira todo sentido. Mas eu quero me atentar aqui para o detalhe das datas. Bom, alguns, né, começam a comemorar a Pêssach, que é a Páscoa, hoje, dia 26, à noite, começa a comemoração. Outros, né, a data mais oficial que você vai achar hebraica da Páscoa é amanhã, dia 27, né, que se você procurar na internet, né, os judeus, de uma forma em geral, comemoram a partir de amanhã, dia 27, e outros grupos judaicos messiânicos comemoram a partir do dia 30, tá? E tem a data oficial da Páscoa no mundo, né, global, que é dia 5, ok? Então, bom, todas essas datas aí são possíveis datas da Páscoa, tá? Nenhuma delas, né, está com toda a razão. Algumas estão mais aproximadas da outra. Eu decidi assumir a data do dia 27, que é amanhã. Tá? É a data mais oficial dentro da comunidade judaica de uma forma geral. Do dia 27 ao dia 2, tá? Ou seja, do dia 2 para o dia 3, à noite, conclui-se então a Páscoa, que nós aqui resolvemos assumir como data. Bom, o fato é o seguinte: mas pastor, eu não concordo com quem começa a comemorar a Páscoa dia 26, também não concordo com o dia 30, também não concordo com o dia 5, que é a data do dia 5 é a pior delas, que é a data pagã. Meu querido, presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Não importa a data, até porque todas elas é possível estarem corretas ou é possível estarem erradas, né? Eles têm uma suposição de que essa data seria a melhor, né? Todas elas, todas essas linhas de datas de Páscoa. O fato é que a Páscoa ela precisa ser comemorada pela sua essência. Então nós precisamos entender a essência da Páscoa. Até porque hoje todos os calendários, por conta desses erros de calendários para trás, se perderam, né? Há erros de calendário. Alguns dizem erro de 7 anos, outros erro de 10 anos. Alguns falam de erro de 200 anos de diferença. Então não há como você saber exatamente qual é o dia correto de comemorar a Páscoa. O que nós podemos fazer é uma aproximação, entende? Baseado em muitas coisas do passado, uma aproximação dos meses ou dos dias, que seriam esses aí, supostamente entre o dia 26 e o dia 5. Então, uma aproximação. O fato é que a Páscoa ela é comemorada em um dia, só que na sequência já vem os pães asmos, que começa logo, a Páscoa começa, se você vamos supor, você decide comemorar a Páscoa dia 27, como nós aqui. Então, a Páscoa é comemorada à noite, tá? No dia 27 à noite, no caso amanhã, sábado à noite. Então nós comemoramos a Páscoa e no dia primeiro, a subsequente ao dia da Páscoa, a noite da Páscoa, que é no caso dia 28 de manhã, começa então a festa dos pães asmos, que ela vai terminar dia 2, tá? Então começamos a comemorar a festa dos pães asmos. E subsequente a isso, no terceiro dia, né, comemoramos também, ou celebramos, ou fazemos memória, junto com a nossa família, da festa das primícias, que é um dia, né, 3 dias consecutivos após a noite de Páscoa. Então, se é de 27 à noite, 28 à noite, dia 29 à noite, comemoramos então, no dia 29 à noite, que vai coincidir com a data do jejum, tá?
o jejum pelo Brasil, no caso, uma data aí que pediram para fazer um jejum pelo Brasil, a título de arrependimento, então vai coincidir com essa data. Dia 29, à noite, se comemora então, ou se faz memória, a festa das primícias. Por quê? Porque tudo isso aponta para Jesus, é isso que você precisa entender. Tudo isso é apontamento profético do Messias. Então, ele é o cordeiro que morre na Páscoa, ok? Que ressuscita ao terceiro dia, festa das primícias, e que durante esses 7 dias, o significado disso é a libertação, ou seja, os 7.000 anos, ou o período de libertação, ou de caminhada, um período de caminhada que o povo, né, estaria caminhando para fora do Egito, esses 7 dias, que seriam 7 dias de comer pão sem fermento. Por quê? Êxodo capítulo 12, está aqui abaixo o texto, em Êxodo capítulo 12, eles teriam que sair às pressas do Egito, correndo, tá? Correndo do Egito, e por isso não daria tempo de então o pão fermentar. E aí o Senhor dá uma ordem. Então, durante os 7 dias, esqueçam o fermento. Esqueça completamente o fermento. O que simboliza o fermento? As nossas tradições, ou aquilo que nos faz apegar ao mundo, seja do certo ou do errado. Entende? Não quer dizer que é certo ou errado, mas tudo aquilo que nos faz preso a esse mundo, seja as nossas tradições, aquilo que nós concordamos, seja para o bem, seja para o mal, tradições boas, tradições ruins, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tudo isso é fermento, é aquilo que vem como acréscimo, tá? Nós devemos nos desapegar de tudo isso durante esses 7 dias. Ou seja, quando você elimina o fermento, você elimina tudo aquilo que te prende na terra, tudo aquilo que te prende neste mundo. Então é para isso, porque falam que o fermento é só pecado, é só isso. Não, o fermento é tudo aquilo que te aprisiona, tá? É tudo aquilo que faz você preso a esse mundo de alguma maneira. Por isso que Jesus fala, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Se tem o fermento dos fariseus, tem o fermento dos saduceus, tem os fermentos dos essênios, tem o fermento do mundo, tem o fermento do Egito, tem o fermento de todos os lugares. Então existe esse fermento, tipifica exatamente as tradições dos povos, as tradições deste mundo, tudo aquilo que te prende a esse mundo, a cultura de qualquer país ou de qualquer lugar que você está. Desapegar de tudo isso para se apegar à cultura do céu, entende? É isso, livrar do fermento é desapegar de todos os tipos de tradições desse mundo. Isso é literal e básico. Agora, um terceiro ponto que eu quero abordar nesse vídeo aqui. Então eu falei da data, falei da questão do fermento, o porquê do fermento, das 3 festas comemoradas nesse período de 7 dias, que é a Páscoa, no sábado à noite, no caso amanhã à noite, para nós dia 27 à noite, dia 29 à noite as primícias, e durante os 7 dias até o dia 2 à noite, para o dia 3, são os 7 dias dos pães asmos, onde nós retiramos tudo aquilo que é fermento. Bom, agora eu quero falar exatamente disso. Como nós vamos comemorar? Bom, a Páscoa, que é o primeiro dia, nós vamos comer à noite o cordeiro, nós vamos comprar aqui uma parte de um cordeiro assado como comunidade, nós vamos comemorar junto como comunidade, o vinho, porque o Messias acrescenta o vinho, né? Na ocasião, na realidade, ele faz em memória o vinho, o pão asmo e as ervas amargas, tá? A forma bíblica de comemorar, os 4 elementos, né, que é apresentado nessa noite. E durante os 7 dias que se passa, então, os pães asmos. Como nós vamos fazer? Vamos tirar o que é fermento da nossa casa. Peraí, mas eu tenho muita coisa de fermento na minha casa. Então você separa uma caixa. Eu moro num apartamento, então coloque-se dentro dessa caixa tudo aquilo que é fermento, tá? Ou que tem fermento, farinha com fermento, pães fermentados. Se você tiver alguma coisa aí com fermento, guarde-se numa caixa. É claro que tem produção perecível, você vai acabar descartando ele, porque em 7 dias vai se perecer. Mas aquilo que não é perecível, que você pode resgatar depois, guarde durante 7 dias em um lugar na sua casa, né? Em um local escondido, numa sacada, ou um quarto que não usa, ou debaixo de uma cama, algum lugar. Guarde isso em algum lugar, e depois que acabar os 7 dias, você vai lá e resgata aquilo. Tá? É uma forma de você que não tem espaço, ou de se você possui muitas coisas e você não quer jogar fora. Então guarde isso numa caixa e tire, né, da área de alimentação da sua casa. Essa é uma orientação. Então outra coisa é a questão do que comer durante os 7 dias. Bom, durante os 7 dias você pode comer tudo que não tenha fermento. Então elimine aquilo que não tem fermento, aquilo que tem fermento da sua alimentação diária, ok? Bom, iogurtes fermentados em geral, laticínios que contêm fermento, pão com fermento, tudo aquilo que contém algum tipo de fermento, tira isso.
Então, finalizando aqui a parte dessa questão da alimentação, vocês entenderam que é tirar todo o fermento. Então, por exemplo, o que eu posso comer durante os 7 dias, pastor? Claro, pães, asmos, simplesmente, né? Mas posso comer arroz? Pode. E feijão? Também. Comer macarrão? Não. Massa, macarrão contém fermento, ok? Então, essas coisas. Iogurte? Também não. Saladas? Sim, à vontade. Carne de vaca? Sim. Carne de frango? Também. Então, são alimentações normalmente que você já come durante a semana, tirando itens que contêm fermento. É simples, não há segredo nisso, ok? E considerações finais sobre a questão das datas aí, mais uma vez, falar para você, não existe, né, como eu já disse, uma data. Ah, mas eu condeno aqueles que comemoram, né, na data pagã, porque a data pagã não é correta. Querido, não importa isso. Olha, você tem que entender uma coisa e um princípio. Não foram os egípcios, não foram os hebreus que rejeitaram os egípcios, ok? Mas os egípcios rejeitaram os hebreus. Eles tinham os hebreus numa terra afastada, a terra de Gozém, por conta de que eles eram abomináveis aos egípcios. Eles eram rejeitados pelos egípcios e foram acolhidos pelo Deus Todo-Poderoso, ok? Então, essa questão de você rejeitar ou você agir com rejeição aos pagãos ou às pessoas, isso não é bíblico, tá? Porque a rejeição foi praticada por aqueles que eram, né, contrários às ideias do Criador. O Criador, ele agrega pessoas, tá? Ele agrega valores. E é isso que você precisa entender. Então, a data é o que menos importa. O que importa é a essência da Pêssach, da Páscoa, que é Jesus, ok? Yeshua HaMashiach, Yahushua HaMashiach, o nosso Messias. Ele é a essência da Páscoa, das primícias e dos pães ázimos, ok? Então esse é um vídeo para você meditar sobre esse tempo agora, né? Como foi na época da Páscoa, né? O espírito da morte passou por aquele período ali. Então é um grande dia para nós cristãos fazer memória disso, né? De salvação, tá? Porque nós vivemos tempos parecidos hoje. Tá ótimo.